O Wilhelm Busch, ele escreveu aqui, e ele conta, por volta de 1940 isso aconteceu, de um amigo dele. Ele não cita o nome desse amigo, mas ele só fala que esse homem era forte na fé no Filho de Deus. E mesmo assim, mesmo sendo um homem de fé, ele ficou gravemente doente. Os médicos não deram mais esperanças. No entanto, disseram: podia haver um último recurso se ele fosse submetido a uma cirurgia séria, cujo resultado era incerto. Então ele decidiu fazer essa operação. E durante a operação ele veio a falecer. Ele mesmo foi ao hospital. E quando ele estava no portão, antes de entrar no hospital, antes de tomar a decisão final, entro ou não entro, ele disse para si mesmo: o caminho está escuro, mas o alvo é brilhante. E aí ele girou a maçaneta e entrou. Assim também nós podemos dizer, nesse ano novo, o caminho pode ser escuro, mas o nosso alvo é brilhante, a meta que nós temos diante de nós é luminosa. Mas que meta é essa? Que meta? Qual é o alvo? Nós podemos dizer assim: estamos nos aproximando da volta do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Olha que alvo fantástico que nós temos. Mas o caminho está meio escuro para nós. Nós estamos vivendo assim num momento talvez turbulento. Mas para nós cristãos, para aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, a gente tem um caminho a seguir, tem uma direção, temos um alvo. E vamos continuar aqui. A gente tem, como eu falei no início, tem 3 aspectos desse texto aqui que ele colocou, tem a ver com esse tema. O primeiro aspecto é que nós somos disputados. Isso pode parecer difícil muitas vezes, mas a Bíblia ela é transparente nesse aspecto. E a palavra de Deus, ela está aqui justamente para nos ajudar a remover equívocos e ilusões que muitas vezes nós temos. Às vezes, pela nossa cabeça, nós pensamos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, é importante a gente olhar na palavra. O que a palavra de Deus diz? O que está escrito? Muitas vezes a gente precisa disso para poder corrigir a rota, né? Então, estamos andando com Deus, né? Imagina que a gente é um navio, né? Um navio, ele tem ali o leme, ou um carro, né? A gente não pode simplesmente deixar um navio navegando a esmo, ele tem que ter um rumo. Mesmo naquele mar enorme, ele tem que ter um rumo. Está vendo só água, mas o alvo dele é chegar em algum lugar, né? E a Bíblia, então, ela nos ajuda nisso. E ela remove, então, muitos equívocos e ilusões que nós temos. E a Bíblia diz de uma forma bem dura: o mal nos atacará. Puxa vida, Cláudio, mas você vem com uma mensagem assim no começo do ano, né? Aí nós podemos perguntar: onde que eu quero chegar com isso? A gente pode pensar, claro, o mal pode nos atacar, a gente pode ter doenças, pode sofrer, pode a violência, né? Então, mas será que isso é realmente o mal que eu estou me referindo aqui? Por exemplo, um outro testemunho que o nosso irmão Wilhelm Busch contou é de um mineiro. Ele ficou paraplégico em um acidente. Isso deu a ele a oportunidade de dar meia volta em seu caminho de pecado, buscar o perdão e encontrar o Senhor Jesus. Numa visita do Busch a ele disse assim: quando eu chegar à eternidade, eu agradecerei a Deus por ter quebrado minha coluna, porque com ela eu estaria perdido para sempre em meus pecados. Difícil, né? Mas ele viu, no infortúnio que ele estava passando, uma coisa boa. Em contrapartida, também ele conta de um jovem que conseguiu um bom emprego, onde ele ganhava muito dinheiro. Isso é uma coisa boa, não é? Mas veja, o dinheiro levou esse jovem a ficar imprudente
e naufragar na fé. Então, a chamada felicidade do dinheiro foi ruim para ele. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou afirmando que toda felicidade é ruim e nem que todo infortúnio é bom. Mas isso é para nos abrir os olhos para uma coisa muito importante. Aquilo que a Bíblia chama de mal, o mal mesmo. O que é o mal? O mal é qualquer coisa que me afaste do Senhor Jesus, do bom pastor e da sua cruz. Esse é o verdadeiro mal. Existem muitos casos semelhantes. Muitas pessoas tiveram a bênção de encontrar Jesus no meio do sofrimento, enquanto outros foram afastados de Jesus por causa do sofrimento. Alguns também se afastaram de Jesus porque foram seduzidos pela falsa sabedoria desse mundo. Alguns o abandonaram porque só queriam ser bons, e outros porque queriam ser maus. É estranho isso, né? Mas é importante a gente perceber. Há muitas coisas ruins que podem acontecer, mas o principal mal é aquele que nos afasta de Jesus. Esse mal é o principal. E o nosso inimigo, o diabo, ele não quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que nós encontremos a Jesus. E ele também vai nos desafiar nesse ano novo. Nesse ano de 2023, nós vamos ser desafiados. Diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o seguinte: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, a gente falou, olha, nós somos disputados. Esse foi o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Nós somos preservados. Eu estava ali olhando agora o Daniel e a Cris ali, com a criança no colo. Quando uma criança nasce, ela é alimentada, ela é mimada, né? E a gente olha, não só o exemplo agora do Daniel, né? E da Cris, mas qualquer criança que a gente vê aqui na igreja, quantas vezes essas crianças não são mimadas, são protegidas, né? A gente muitas vezes anda ao lado delas, assim, quando elas começam a dar os primeiros passos, a gente vai ao lado assim, e quando elas esboçam a menor reação de cair, a gente já quer segurar, né? Quer proteger. Então nós estamos muitas vezes super protegendo as crianças. Assim também nós, quando nascemos de novo, gente, nascemos de novo na fé no Filho de Deus, a gente é uma criança, é um bebê espiritual. Mas nós muitas vezes não somos assim nós somos preservados, mas talvez não tão super protegidos. Deus sabe a medida com que nos protege. Mas nós somos expostos, sim, aos perigos desse mundo, aos perigos daquilo que o diabo está fazendo para destruir a gente, porque ele quer afastar a gente da fé, né? E tudo que o mundo oferece também é para nos destruir. E até o nosso próprio coração e a nossa razão muitas vezes falam contra essa vida espiritual. Quando a gente nasce de novo, o nosso eu muitas vezes não aceita isso. A nossa carne, ela se opõe à palavra de Deus. E nessas horas que nós precisamos nos agarrar mais firmemente a Jesus. Não nos esquecer de Jesus. Então, se a gente fica assim, né? O Bush ele escreveu, mas como alguém pode se alegrar então no seu Salvador, mesmo que seja um único dia? Né? Porque se a nossa fé é fraca, ela não vai desmoronar sob as tentações e provações do próximo ano, né? Vocês lembram do versículo inicial? O Senhor é fiel, Ele te guardará do maligno. E a gente vai experimentar isso nesse novo ano. Deus vai nos guardar sim, né? Então a gente pode saber, em quem Deus iniciou a vida de fé, ou quem está andando com o Senhor na vida de fé, a gente pode experimentar que Deus vai nos guardar. E olha só que promessa maravilhosa que o próprio Senhor Jesus dá, em João 15, versículo de 1 a 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente vê que Jesus quer preservar a gente. Ele quer que a gente dê fruto. Ele quer que a gente permaneça nele. Esse é o importante, permanecer no Senhor, né? Muitas vezes a gente fica assim, né? A gente pode estar cético diante dessa palavra. Ou talvez a nossa fé possa estar bem fraquinha, como aquela chama assim da vela, naquela corrente de ar assim, para quase apagar, quase apagar. Mas creia somente que Jesus pode fazer sua chama de fé acender e ficar forte novamente. Jesus pode fazer isso. Muitas vezes as pessoas também podem ter uma natureza inclinada às mais abomináveis disposições. Também você creia que Jesus pode salvar você de você mesmo. Jesus pode salvar. A gente também pode estar vivendo em condições que fazem a nossa vida de fé sufocar. Mas vamos lembrar, Jesus pode fazer a nossa fé brilhar novamente. É olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque Jesus pode ser como uma muralha de fogo ao nosso redor e nos proteger. Ele não deixará aqueles, como diz o irmão aqui, ele não deixará aqueles que comprou o seu sangue e trouxe a vida por meio do Espírito Santo, mesmo que o mundo pereça por causa disso. Se a gente abrir em João 10, versículos de 27 a 30, a gente vê essa maravilhosa promessa também. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que tudo, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então a gente vê que Jesus está aqui dizendo que não tem como alguém ser arrancado das mãos dele. Não existe poder nos céus e na terra que possa nos arrancar das mãos de Jesus. A não ser nós mesmos, se nós quisermos virar as costas para ele. Mas se não, gente, olha que mensagem gloriosa. Não tem como. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. E por isso, vem o terceiro ponto. Que nós somos vitoriosos. Lembrando de novo do versículo inicial. O Senhor é fiel. Ele te fortalecerá. Ele vai nos fortalecer. Agora, se a gente olhar para a igreja de Jesus de hoje em dia, a gente pode ver muitas vezes, isso aqui, ó, o irmão escreveu isso aqui em 1940, ó, veremos um grupo estranho, né? Um grupo estranho, que tem muitos problemas. E hoje em dia, na época atual, a gente vê aquelas igrejas que aparecem nas mídias sociais, as igrejas que dizem que não tem problemas, elas só contam vitórias e bênçãos alcançadas. E a gente precisa tomar algum cuidado com isso. Porque nem todos que dizem ou que falam de Deus são realmente de Deus. O próprio Jesus nos adverte disso. Em Mateus 7, 21 a 23, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, é importante a gente buscar o Senhor de verdade e de coração, né? A igreja verdadeira de Jesus está espalhada pelo mundo. Ela está espalhada pelo mundo inteiro. Existem irmãos na fé ao redor do mundo. Em muitos lugares onde o evangelho não pode nem ser pregado abertamente, como a Johanna falou aqui hoje. Aqui nós podemos pregar, aqui nós podemos falar.
mas tem lugares que não pode. Então esses irmãos ali muitas vezes pagam com a própria vida quando são pegos. Né? Então que a gente também esteja pronto para isso. Que a gente esteja pronto. Que Deus nos dê coragem, né, nesse momento de não negá-lo. Não negá-lo jamais. Né? E aí você vê uma igreja assim, você pode pensar, uma igreja dessa vamos pensar uma igreja dessa que está vivendo nos subterrâneos, escondida. Que igreja mais miserável do ponto de vista material desse mundo. Né? E os cristãos sabem, a gente sabe quando a gente nasce de novo, a gente sabe o poder do pecado na nossa vida. A gente sabe como a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, ela muitas vezes nos aperta e nos atrapalha. Mas, apesar de tudo isso, a igreja de Jesus, essa verdadeira igreja, ela se manteve vitoriosa através dos séculos. Todo esse tempo que passou. A espada dos perseguidores, a sagacidade dos sábios desse mundo, tornaram-se cegas para ela. Ela triunfa quando o mundo inteiro abaixa a cabeça. Jesus também diz, em Mateus 16:18, ele está falando aqui para Simão aqui, chamando ele de Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno em algumas versões, não poderão vencê-la. Nessa passagem, Jesus está chamando justamente Simão de Pedro, no sentido de que ele é parte de um rochedo maciço, que é o próprio Senhor Jesus. Nessa passagem, Jesus está dizendo o seguinte, aqui eu achei interessante, o Hernandes Dias Lopes ele colocou essa passagem de Jesus, abre aspas, eu te digo, tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, da qual tu és um pedaço, edificarei a minha igreja. E os poderes do inferno ou da morte não prevalecerão contra ela. Fecha aspas. Então, irmãos, não somente a igreja seria estabelecida, apesar dos poderes do Hades ou do inferno, mas ela vai prosperar, mesmo com esses poderes agindo. A igreja nunca vai falhar. Ela vai perder, às vezes, pessoas aqui. Algumas gerações vão sucumbir de morte física, vai acontecer. Algumas igrejas vão fechar, né? Mas a missão que Jesus nos deu, ela vai permanecer. Que missão é essa? Que missão é essa? É o famoso ide. Ide. Fazei discípulos de todas as nações. A gente vê isso também em Mateus 28, de 18 a 20, onde Jesus fala para os discípulos dele. Isso depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E com isso, nós podemos concluir que a vitória que nos mantém não depende do nosso poder ou da nossa força, mas do próprio Senhor Jesus, que é a rocha. E nós discorremos então aqui, nessa mensagem, sobre vários aspectos desse versículo base. E aí vamos voltar à pergunta inicial. O que nós podemos realmente esperar desse novo ano? Então, se a gente lembrar desse versículo, 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Que Deus nos ajude a lembrar desse versículo em todos os momentos, principalmente nas horas difíceis da nossa vida, e possamos olhar com confiança para Ele, que nos garante que ninguém pode nos arrancar das mãos dEle. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Amém? Eu vou
vou só fazer uma oração e eu vou pedir o grupo de louvor para subir. Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é fiel e que o Senhor nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Que possamos nos lembrar dessa mensagem, Senhor, que possamos nos lembrar dessa palavra e lembrar que o Senhor é mais poderoso do que qualquer um e que ninguém pode nos arrancar da sua mão. Muito, muito obrigado, Senhor. Acompanha-nos neste ano de 2023, por tudo que iremos passar, que nós também não queiramos desistir do Senhor jamais. Ajuda-nos com isso. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.